Então, nós vamos dar início agora ao segundo painel temático de uma série que foi proposta pelos alunos ingressantes no doutorado do PPGDS nesse primeiro semestre de 2020. Então, um dos nossos objetivos é o de ocupar esses espaços, especialmente os espaços de diálogo, que são espaços que estão em risco e em disputa. E também um dos nossos objetivos é compartilhar algumas das nossas reflexões acerca dessas transformações que temos vivenciado e experimentado. Gostaria de agradecer às professoras Andréia e a professora Mônica, que nos incentivaram a realizar, né, essa série de encontros e de conversas, e gostaria de passar a palavra à professora Mônica, que está presente, a professora Andréia, gostaria de falar alguma coisa? Bom, se elas quiserem, podem ficar à vontade para me interromper. Eu vou dar continuidade aqui na apresentação do nosso painel. E aos agradecimentos a todos que contribuíram, né, para que isso pudesse se efetivar. Então, além das professoras, eu gostaria de agradecer também aos membros do canal do PPGDS, principalmente os que tiveram um contato mais próximo, direto, que foi o Guilherme, a Mariane e a Fernanda. Muito obrigada. Gostaria também de agradecer ao colega Marcelo Brito pela articulação e pelo suporte que está sendo feito agora. Muito obrigada, Marcelo. E aos colegas da turma do doutorado, né, que foram responsáveis por essa proposta tão interessante. Nesse nosso encontro, esse segundo painel, que debate as cidades, nós teremos como convidados o professor Giancarlo Machado, que é mestre e doutor em Antropologia Social pela USP, professor permanente do PPGDS, professor adjunto vinculado ao Departamento de Ciências Sociais da Unimontes. O professor é pesquisador do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, chamado NAU, e também do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidades Lúdicas. É autor do livro De Carrinho pela Cidade, a Prática do Skate em São Paulo, organizador da coletânea Entre Jogos e Copas, Reflexões de uma Década Esportiva, dentre outras diversas atuações acadêmicas. Daqui a pouquinho, o professor vai compartilhar conosco as suas perspectivas sobre a nossa temática. Também foi convidada para esse nosso debate a professora Isabela Versiani, que possui graduação em Educação Física e Ciências Sociais, é mestre em Desenvolvimento Social pelo PPGDS e atualmente doutoranda do PPGDS. Isabela também é professora no Departamento de Educação Física da Unimontes e atuou na área das políticas públicas de esporte e de lazer vinculadas à prefeitura. Então, em alguns minutos, também teremos a fala da professora Isabela. Bom, então, dito isso, eu gostaria de fazer uma contextualização sobre o motivo da escolha dessa nossa temática, né? Pandemia e cidades, e o motivo de termos colocado esse título, Novos Contextos e Velhos Desafios. Bom, as cidades, elas têm sofrido consequências de uma pandemia, e esse novo contexto provocou uma espécie de sobreposição de novas realidades, de novos conflitos e novas disputas sobre uma base, sobre um plano que já era conflituoso, que já era desgastado por uma série de questões. Então, a agenda urbana já vem sendo discutida há muito tempo, não é uma agenda nova, no entanto, esse cenário pandêmico acrescenta, adiciona novos pontos que devem ser levados em consideração.
Então, nesse sentido, eu gostaria de propor, né, gostaria de fazer um resgate histórico, uma reconstrução histórica de um momento marcante das cidades brasileiras. Né? Esse momento ele aconteceu na década de 70, quando houve uma virada importante em que a população brasileira ela passa a viver, em sua maioria, no espaço urbano. Então, o Brasil passa a ser, em sua maior parte, urbano. E nesse período, e aqui eu uso como referência uma importante urbanista brasileira, que é a Hermínia Maricato, ela nos relata que na década de 70 existia uma forte articulação popular, né, um forte movimento, uma forte luta nacional contra o Estado no sentido de buscar uma reforma urbana. Né? Então, essa agenda urbana que já era discutida na década de 70, ela tem essa virada importante a partir desse momento em que a população passa a compartilhar esse espaço urbano numa proporção mais elevada. Então, as instituições, os bairros, os movimentos sociais lutavam por uma reforma urbana e lutavam de forma muito ativa com a construção de várias redes. No entanto, o que se verificou nos anos seguintes, né, é que essas figuras muito ativas, elas tiveram uma conquista muito grande na elaboração e na publicação de um instrumento urbano que foi publicado nesse período, que é o Estatuto das Cidades. Esse documento ele não só foi fundamental, como ele foi um documento premiado pela ONU, um documento extremamente elogiado e que serviu de inspirações para outras cidades, para outros países desenvolverem a sua legislação urbana. Então, eu trago esse resgate, esse contexto da década de 70, porque é possível tirar uma conclusão a partir dessa dinâmica. Né? Como diz a Maricato, uma vez que esse período de esperança surge, é iniciado em decorrência do Estatuto da Cidade, esse momento de esperança, ele gera uma consequência muito grave, porque todas essas lideranças que estavam articuladas no movimento de luta, no movimento de engajamento com a agenda urbana, social, essas pessoas, nas palavras de Maricato, foram capturadas pela esfera institucional. Ou seja, essas pessoas que antes estavam em contato com a sociedade, em contato com as pessoas, elas passam para um outro nível de articulação, que é esse nível institucional, que acaba distanciando da luta e distanciando das pessoas. Então, dessa maneira, nós temos percebido, né, que as cidades passaram por um momento de prosperidade, mas rapidamente elas voltaram ao seu estado de crise. Na verdade, elas nunca deixaram de estar nesse estado, mas aquela esperança que foi construída com esse novo arsenal, com esse aparato normativo e jurídico, ele passa a ter menos importância, e com isso, esses conflitos e as contradições e as disputas do espaço urbano, eles voltam a emergir, né? E eles ganham força e ganham novas temáticas com o passar desses anos. Então, hoje, nós nos deparamos com um cenário em que não nos faltam boas leis, não nos faltam bons planos, nós temos planos diretores, nós temos uma ampla regulamentação que nos permite encontrar soluções para superar uma crise urbana. No entanto, nós verificamos um fenômeno que é chamado por alguns urbanistas de analfabetismo urbanístico. E esse conceito ele é levantado pela Hermínia Maricato, não como uma crítica
uma espécie de um deboche ou de qualquer intenção de afastamento, muito pelo contrário. Ela entende que o que nós precisamos fazer agora é reaproximar tudo o que trabalhamos no nível acadêmico, no nível teórico, dessa discussão que é a participação popular, né, que, inclusive, era uma das temáticas propostas pelo Estatuto da Cidade. Então, nessa direção, eu gostaria de ponderar, né, que nessa agenda urbana, que da década de 70 para a década dos anos 20, na verdade, nós temos poucas novidades quando a gente levanta as pautas e os tópicos que estão presentes nessa discussão sobre a cidade. Poucas novidades no sentido de novos tópicos, porque o cenário é muito mais complexo, nós temos novas reflexões que precisam ser feitas, mas um cenário muito similar ao que nós tínhamos naquele período. Então, a partir dessa provocação, né, eu gostaria de passar a palavra ao professor Giancarlo, para que ele pudesse contribuir com o nosso debate sobre a cidade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês para participar desse debate promovido pelos doutorandos e doutorandas do PPGDS da Unimontes. Eu cumprimento as colegas que dividem a arguição comigo, as doutorandas e professoras Mariana Teixeira, da área da arquitetura, e também a Isabela Versiani, da Educação Física e Ciências Sociais. E ainda o professor e doutorando Marcelo Brito, da área do Direito. Seguimos, portanto, uma perspectiva cara ao PPGDS, que é a interdisciplinaridade. E é isso que faremos aqui nesse debate. Eu cumprimento também a todos e todas ouvintes, docentes e discentes do PPGDS, de outros programas da Unimontes e também de demais instituições. Esse evento virtual está ocorrendo num momento muito delicado, um momento de pandemia, de confinamento, um momento de muitas contradições. Se até pouco tempo o mote de muitos movimentos sociais era o vem para a rua, agora a tônica é outra, fique em casa. Eu quero aproveitar essa controvérsia para dar início à minha fala sobre a temática escolhida. Pandemias e cidades, novos contextos, velhos desafios. A minha fala ela é muito motivada por duas iniciativas que venho desenvolvendo em tempos recentes. De um lado, um simpósio de pesquisa pós-graduada intitulado Direito à Cidade e Reconfigurações da Cidadinidade, que eu e Bianca Tavolari, pesquisadora do SEBRAP e professora do INSPER, coordenaremos na Unpox deste ano. E também por uma mesa redonda que participei nas últimas semanas, junto com a própria Bianca, também com Paulo Colosso, professor da UFSC, e Tiago Trindade, professor da UNB. Desse modo, eu quero recuperar 3 perspectivas de fundamental importância para os estudiosos da temática urbana. De um lado, direito à cidade, de outro, cidadinidade, e agora também a questão do isolamento social. Essa ideia de direito à cidade é um bom pontapé para a construção do debate, embora sua notável repercussão na esfera pública brasileira nos últimos anos. Ela é derivada de uma obra publicada há mais de 5 décadas, trata-se, né, do livro Direito à Cidade, de autoria do Henri Lefebvre, ao passo que essa ideia de cidadinidade, que pode ser entendida como uma maneira astuciosa, transgressiva, tática de se fazer a cidade, é um exercício situacional que permite se apropriar das cidades a partir de atividades criativas, lúdicas, que prezam por encontros, sociabilidades, mas também é algo que envolve transgressões, astúcias, vivências concretas, que no limite colocam em xeque eventuais perspectivas essencializantes que consideram a cidade como uma norma. Né? A cidadinidade é algo que preza pela materialidade, a materialidade da cidade, e tem sido pensado aqui a partir do diálogo com autores importantes na antropologia e sociologia urbana, como Michel Agier, Isaac Joseph, Michel Dissertor,
né? Uma citadinidade que também é sintomática desse apelo ao direito à cidade. São esses agenciamentos diversos que conferem sentido a esse apelo. E o isolamento social, né, esse terceiro tema, como algo decorrente do avanço da pandemia. Trata-se de uma medida que reconfigura muitas das nossas ações cotidianas, como o morar, o consumir, o estudar, além das apropriações de equipamentos públicos e privados das cidades. Nessa relação entre direito à cidade, citadinidade e isolamento social, eu considero importante atentar, então, para as seguintes questões. Para a produção da cidade, a partir da parceria entre poderes públicos, iniciativa privada e demais agentes que procuram reificar e empreender as suas paisagens, mas também tanto para as resistências quanto para as cooptações de certas exigências citadinas a partir de uma série de enquadramentos que vêm sendo tramados, e, por fim, para os desafios que se colocam para o exercício da citadinidade em tempos de isolamento, de distanciamento social e os impactos do seu controle, como isso afeta o direito à cidade. E ao levar em conta esses três tópicos, eu farei a minha fala, né? Começando então por uma contextualização, uma reflexão geral sobre os desdobramentos da ideia de direito à cidade, um conceito crucial aos estudos urbanos. Como eu já disse, né, o direito à cidade, embora a sua notável repercussão nos últimos tempos é derivado dessa obra do Lefebvre, intitulada O Direito à Cidade, é uma obra na qual o autor francês, a fim de expor essa problemática urbana decorrente do processo de industrialização, ele analisa como o dinheiro, o comércio, as trocas, os produtos acabam por desmantelar a realidade urbana. A indústria, ela toma de assalto a cidade, ela se apodera das redes que a transpassa, ela rompe com antigos núcleos e provoca um choque entre distintos modos de vida. E, nesse sentido, o urbanismo tornou-se, segundo Lefebvre, tanto uma ideologia quanto uma prática. Algo que se impõe através do isolamento de funções tão caras ao cotidiano de qualquer cidade. E é nesse sentido que a produção dos espaços urbanos, a produção capitalista, tende a desconfigurar espaços de encontro, confinar sociabilidades, estilhaçar os sentimentos de pertencimento, regular confrontos das diferenças, tentar direcionar vivências, percepções, as subjetividades dos cidadinos. E a cidade contemporânea, em consonância com esse autor, ela está, portanto, dominada por essa estratégica atuação de pessoas de boa vontade, como uma certa geração de arquitetos modernistas, de administradores públicos e de promotores de vendas, sendo estes, segundo Lefebvre, os agentes responsáveis por subordiná-la à sua condição de valor de troca. Uma cidade que passa a ser empresariada, empreendida. E ao ampararem-se em pontos de vistas racionalistas, tecnicistas, focados apenas em visões parciais dos problemas urbanos, esses agentes hegemônicos muitas vezes não reconhecem as condições da própria existência da cidade, sobretudo condições sociais, culturais. Ao contrário, as suas ações articuladas geralmente resultam em formalismos que desconsideram as dinâmicas relacionais, orientando a produção desses espaços urbanos, sobretudo para as demandas do mercado. E tenta-se criar, assim, uma cidade legível, um cotidiano programado, um urbanismo que propaga a ideologia da felicidade, principalmente pela lógica do consumo. Já aqueles citadinos que trazem consigo experiências, usos, apropriações que não se encaixam em eventuais enquadramentos tidos como legítimos, são apresentados como indesejáveis, como causadores da desordem. Logo, por contrariarem essas estratégias que permeiam determinadas pretensões político-urbanísticas, eles são considerados obstáculos passíveis de serem combatidos, contidos, regulamentados. Temos vários exemplos disso, né? Pessoas em situação de rua, usuários de drogas ilícitas, pessoas que, sob certos rótulos, são marginais, praticam vandalismo, certos jovens, enfim, né?
Então, todos esses problemas da sociedade são resumidos a questões espaciais, como se houvesse uma patologia de alguns espaços da cidade. E por trás de todos esses ordenamentos que são feitos, as cidades, segundo Lefebvre, mascaram as contradições sociais geradas pelo capitalismo, né? Sendo, segundo Lefebvre, a projeção da sociedade sobre um terreno, as cidades elas são circunscritas por segregações, exclusões, distinções, relações de poder, constituindo-se mais como um produto, como algo reificado por um conjunto heterogêneo de forças e agenciamentos. O Lefebvre ele considera fundamental questionar, então, essas proposições, essas decisões, esses efeitos do urbanismo modernista, que, para se projetar, propagam uma espacialidade racionalizada, orientada por viés ideológicos. E ao enfrentar aquilo que ele reputa como uma crise teórica e prática da cidade, ele vai tentar politizar suas argumentações e, a reboque, postula a urgência do direito à cidade. Segundo Lefebvre, o direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou retorno às cidades tradicionais, mas como um direito à vida urbana transformada e renovada. E é através da potência teórica e reivindicativa que permeia o direito à cidade é que ele tenta apontar, buscar caminhos para mudanças sociais. Mudanças que poderão ser efetivadas caso se assuma principalmente a perspectiva dos cidadãos para planejar os rumos da cidade. A cidade, assim, ela tem que ser considerada não como um produto material, uma mercadoria, mas como uma obra, como algo aberto, indefinido, que permite múltiplas apropriações, múltiplas leituras, a partir de diferentes lógicas citadinas. A realidade urbana, longe de estar acabada, tem que estar destinada às pessoas que têm que produzir os seus horizontes, e não meramente a esses agentes hegemônicos que tentam projetar determinismos que se incidem sobre os espaços. O direito à cidade não tem necessariamente um sentido jurídico ou institucional, mas pode ser encarado, na ótica do Lefebvre, como uma utopia experimental, uma virtualidade fomentadora de resistências diante essas forças que se estabelecem. E é em decorrência disso que essa possibilidade da sua efetivação depende dos engajamentos dos cidadãos a fim de reivindicar espaços urbanos orientados principalmente pelo seu valor de uso, pela espontaneidade, pela sociabilidade, aonde caibam práticas espontâneas caracterizadas pela fruição, por novos ritmos, pela imaginação. Espaços onde coexistam diferenças e que permitam essa emancipação do vivido em detrimento do concebido. Né? Então, para o Lefebvre, é preciso levar a cabo urgentemente essa utopia experimental. Considerar essa abstração, essas representações mentais que lhes é inerente. Convertê-la numa praxis também, com o propósito de exigir uma cidade diferente, uma cidade melhor que aquela que já se encontra. Enfim, uma cidade e uma realidade urbana que se exprimem como uma obra dos seus cidadãos. Então, pessoal, eu fiz aqui uma breve conceituação do direito à cidade por Lefebvre. Né? É claro que é algo muito mais profundo que isso, apenas fiz uma rápida retomada. No entanto, eu considero crucial ponderar que esse conceito de direito à cidade ele teve diversas apropriações no decorrer do tempo. No plano acadêmico, ele teve desdobramentos teóricos, bem como se tornou alvo de comentários críticos, que trouxeram novas perspectivas analíticas para a formulação originalmente proposta pelo Lefebvre. Autores estrangeiros como Manuel Castells, Peter Marquis, David Harvey, são alguns dos que se dedicaram a essa empreitada. E no nosso país também temos um vasto número de autores oriundos de diferentes áreas, né, como a Maricato, o Jacobi, a Ana Fanny Carlos, em tempos mais recentes, Tiago Trindade, Bianca Tavolari, que também vem refletindo sobre as reconfigurações, potencialidades e limites do conceito em tela. Ao passo que, para além do universo acadêmico, num plano político, a ideia de direito à cidade também tem sido cooptada por diversos movimentos sociais, cada quais com seus vieses, projeções, reivindicações.
no decorrer das chamadas jornadas de junho de 2013, que vocês devem se lembrar, foi possível perceber essa demasiada repercussão entre as vozes que ecoaram das ruas em muitas cidades brasileiras. Foi possível observar diversas insurgências, ações de coletivos, de outras formas associativas, né, sejam elas tanto organizadas quanto espontâneas, que passaram a utilizar, segundo o antropólogo Heitor Frugli Júnior, uma série de expressões. Reconquista da cidade, ativismos urbanos, dentre várias outras, ganharam relevo. E tem ocorrido, portanto, diferentes mobilizações nas cidades que reivindicam o direito à cidade. Temos movimentos focados em questões estruturais, como moradia, transporte público, que trazem uma crítica à especulação imobiliária, que criticam essas limitações em torno das formas de mobilidade. Mas, além disso, também temos movimentos mais espontâneos, coletivos, que reivindicam espaços de encontro, de sociabilidade, de espontaneidade, que parecem se pautar num certo urbanismo tático. Esse conceito de direito à cidade, como é evidente, tem sido apropriado, então, com diferentes intenções. E apesar das recentes mobilizações populares em prol do direito à cidade, há de se considerar que essa expressão não tem se resumido apenas às resistências, apenas a esses processos insurgentes. Conforme nos alerta o David Harvey, alguém que se inspira no próprio Henri Lefebvre, o Harvey diz o seguinte: todos gostam do direito à cidade. As empreiteiras, os bilionários, os políticos adoram falar nisso. Afinal, eles querem o direito à cidade, mas a cidade deles. O direito para a cidade deles. Nessa circunstância, o direito à cidade possui um caráter multifacetado, por vezes controverso, que se reflete em seus enquadramentos teóricos e também políticos. E essa pluralidade de significados passou a ser interpretada por alguns pesquisadores como uma ausência de precisão conceitual. O direito à cidade, diante dessa proliferação, ele teria se tornado um significante vazio, um conceito vago, sem especificidade, uma espécie de guarda-chuva. E não apenas isso. Isso tem se refletido também, de acordo com alguns autores, na perda do seu potencial crítico, como se o direito à cidade tivesse conquistado demais a imaginação, passando a tematizar praticamente qualquer assunto. Né? Então, nos últimos anos, a gente nota o tanto de pesquisa que emergiram por aí, tendo como pauta direito à cidade. E aí é possível provocar: será que esse conceito tem perdido o seu potencial contestador? Diante das imprecisões conceituais que passaram a esgarçar os seus sentidos originais, devemos então abandoná-lo com vistas a pensar em outras possibilidades conceituais e reivindicativas? Qual a pertinência do direito à cidade em tempos atuais? E aí eu retomo a própria Bianca Tavolari, um importante artigo intitulado Direito à Cidade, uma trajetória conceitual, onde ela pondera essa importância significativa do conceito, o qual tem sido um denominador comum das lutas dos movimentos sociais e de demais formas de ativismo. E o próprio David Harvey, apesar dessas provocações, apesar de reconhecê-lo como um significante amplo e possivelmente vazio, ele aponta essa necessidade de não perdê-lo de vista. Segundo ele, nós temos que batalhar pelo seu sentido igualitarista, de uma cidade para todos, que os pobres tenham voz, poder de decisão sobre como ela será feita e refeita. E, além disso, vale recuperar uma outra postura crítica desse mesmo autor, expressa na sua obra Espaço de Esperança, onde ele coloca em xeque eventuais utopismos ocultos, como uma utopia de forma espacial, que, para se efetivar, ela tenta reprimir a dialética do processo social, procura estabilizar relações em formas espaciais fixas, tenta criar uma ordem social e moral aparentemente perfeita, mas perfeita, sobretudo, para o poder e para o consumo. E isso traz a reboque autoritarismos que se refletem na produção capitalista dos espaços urbanos. E dessa maneira, o mesmo Harvey, ele defende a emergência de novas imaginações individuais e coletivas,
que poderão ser cruciais para definir o trabalho de urbanização. E não apenas isso, que os citadinos têm que agir como arquitetos dos seus próprios destinos, e não como impotentes marionetes dos mundos institucionais e imaginativos que eles habitam. Então, são importantes pistas, e sem desconsiderar tais preocupações, e também no sentido de acionar demais possibilidades que se somam a essa, eu gostaria de chamar a atenção para outros olhares que nos permitem preencher um suposto significante vazio que permeia o conceito de direito de cidade. E qual que é um dos caminhos possíveis para tanto? E aí eu faço um breve retorno ao Lefebvre. Em uma dada passagem da obra, o autor ele fala que o direito à cidade se afirma como um apelo, como uma exigência à vida urbana renovada. O antropólogo Michel Agier, por sua vez, ao refletir teoricamente sobre o alcance dessa afirmação em tempos recentes, ele alerta para aquilo que descreve como o fazer cidade. Fazer cidade por parte dos cidadinos. Ou seja, para os movimentos que são incitados pelos impactos causados pelo gerenciamento da cidade como mercadoria. E que, por conseguinte, são impulsionados por um apelo, o da cidade como um mito perdido, o da cidade como um horizonte inatingível. E é a partir desses movimentos que é possível desestabilizar essa cidade reificada por certas utopias, como a utopia que considera a cidade como uma mercadoria, que, para se perpetuarem, tendem a não ofertar, como diria o Harvey, uma crítica ao estado de coisas vigentes. Então, você tem um embelezamento estratégico, você tem uma série de políticas urbanas que apenas maqueiam aquilo que é fundamental para esse processo de empresariamento das paisagens. Só que, para além disso, ao considerar esses apelos citadinos, vem à tona uma outra utopia cara ao direito à cidade. Uma utopia de uma cidade construída permanentemente pelos citadinos a partir das suas vivências ordinárias, de seus conflitos, de suas sociabilidades, de lógicas que nem sempre são as oficiais. E como aventa o Michel Agier, seguir esse movimento permanente de fazer cidade pode nos permitir encontrar uma cidade aberta, o que provoca uma crítica a esse realismo sociológico de alguns experts da cidade, ou seja, a essa crença de que a cidade é uma coisa dada que se confunde com a realidade de tudo que se passa ali. E essa cidade, que é fruto de um apelo a partir da qual se projeta uma utopia citadina, ela não é menos importante que aquela que é reivindicada pelos agentes hegemônicos da produção capitalista dos espaços urbanos. É uma outra cidade, que traz consigo uma outra utopia que coexiste e ou disputa com as demais em jogo. E essa cidade não é menos real que aquela dos urbanistas ou dos administradores. É outra. Elas coexistem, elas estão em disputa, malgrado, obviamente, as assimetrias que imperam. E isso tem me interessado. Eu tenho desenvolvido algumas etnografias recentes que evidenciam não apenas os apelos citadinos ao direito à cidade, mas também os seus limites e contradições. E, em razão disso, eu considero importante chamar atenção para a citadinidade, sobretudo para a citadinidade juvenil, através das ações de coletivos, de ativismos, dos agenciamentos em prol dos espaços urbanos de maneira autônoma, a partir da qual pode-se subverter ou dialogar com certas perspectivas oficiais. Então, nós temos várias formas de citadinidade bastante pertinentes para análise, seja um carnaval de rua, seja uma prática de horta comunitária em praças públicas, seja batalhas de rap, seja bailes funks na periferia, seja a prática do rolezinho. Enfim, vários exemplos numa chave cultural, artística, de lazer, que permitem esse acesso a uma visão citadina da cidade. E eu tenho feito as seguintes perguntas a partir de tal constatação. Como que a citadinidade, aquilo que reverbera o apelo ao direito à cidade, isto é, um fazer cidade de forma um tanto criativa,
transgressiva, astuciosa, para dialogar com Michel Dissertor, tem sido levada a cabo em cidades cujos espaços urbanos são marcados por disputas, exclusões, segregações. Contudo, em tempos de confinamento, essa pergunta ganha novos sentidos. E quais são os desdobramentos dela? Se a citadinidade envolve um movimento permanente e tático de fazer cidade, e se o seu exercício tem sido impactado pelos imperativos de confinamento, isolamento, distanciamentos provocados pelo avanço da Covid em muitas cidades brasileiras, é possível considerar, então, que eventuais mudanças nas formas de planejamento ou controle dos espaços, tal como vêm sendo aventadas, tornarão as cidades mais acessíveis, mais democráticas? Ou tudo isso vai apenas potencializar ou colocar em xeque a produção da cidade que releva, sobretudo, as lógicas do trabalho, do consumo, da especulação? E desta forma, nós precisamos ter muita cautela com certas soluções meramente técnicas que têm despontado por aí nesse momento bastante caótico do país. Como certos dispositivos gestionários da vida urbana que têm sido propagados. Soluções que, por vezes, podem apenas reconfigurar os problemas. Ora, basta voltar no tempo a fim de verificar os impactos das epidemias nas produções dos espaços de muitas cidades e os desafios que trouxeram para a sua vida urbana. Embora as pretensas intenções a fim de barrar o avanço das pandemias, fundamentais, diga-se de passagem, muitas vezes a qualificação ou requalificação dos espaços se deu de forma desigual, permeado por relações de poder e principalmente pelo controle daqueles que estrategicamente foram elencados como poluidores indesejáveis. A Paris, Londres, Rio de Janeiro do século XIX são um bom exemplo de cidades que deixaram muitos para trás. Apesar de seus embelezamentos estratégicos, de uma reurbanização, também tivemos muitas segregações e controles das classes populares. E o que me deixa preocupado, então, é que, em torno da produção de um novo normal, como muitos têm falado por aí, isto é, evitar deslocamentos, trabalhar em casa, priorizar aplicativos para consumos, dentre outros aspectos, tudo isso, esse novo normal, poderá agravar ainda mais as segregações das cidades. É uma pandemia de classe, raça, gênero, que expõe essas contradições nas cidades. Temos vários exemplos. Nas últimas semanas, tivemos várias notícias de abordagens truculentas contra certos setores da população, sobretudo contra periféricos, contra negros. São investidas contra eventuais aglomerações ou atitudes que têm como justificativa as implicações da pandemia. E em muitas dessas mesmas cidades onde ocorreram essas truculências, vejam só, está tendo, por outro lado, a abertura de shoppings, comércios, sem muitas problematizações. Em Blumenau, Santa Catarina, por exemplo, vários consumidores foram recebidos com aplausos e por um show ao vivo de um saxofonista na abertura de um shopping. Né? Então, num certo sentido, é preciso esvaziar a rua, ainda que com truculência. Populações negras, periféricas, cidadãos indesejáveis, historicamente sofrem com isso. E, de outro modo, pasmem, as pessoas, não todas, são convocadas a ocuparem as ruas. Carreatas acontecem em várias cidades pedindo um retorno ao trabalho e ao consumo. E isso diz muito sobre os modelos de cidade em jogo. De um lado, combate-se os indesejáveis, de outro lado, fomenta-se o consumo por parte de certos setores. E no meio de tudo isso, temos uma pandemia que avança e culmina em milhares de mortos.
Enquanto alguns são privilegiados não apenas pela moradia, mas por todas as condições que a envolvem, boa distribuição de cômodos, acesso à água, luz, internet. Outros padecem pelas limitações de infraestrutura básica, que não os permitem distanciar-se, confinar-se em seus espaços de sujeição. Moram em áreas com notável densidade populacional, carentes de espaços públicos, de transportes, de acesso a serviços básicos. E, por outro lado, sobram violências de várias ordens que impactam essa ampliação de redes de sociabilidades locais e, claro, o próprio confinamento. Então, vejam, eu não estou dizendo que não devemos pensar em novas soluções, que não podemos repensar a cidade. Sim, é importante, obviamente. É urgente tudo isso. Mas essa relação entre pandemia e urbanismo está permeada por relações de poder. E assim, a própria forma de reivindicar a cidade também tem que ser reconfigurada considerando os dilemas do momento. A preocupação com a saúde pública, mas também com a cidade democrática. É um momento de disputa em torno de novos modelos de cidade. É um momento de reinventar as táticas de atuação. É um momento de fortalecer as ações dos cidadinos. E o primeiro passo é evitar destituir de um olhar crítico o ficar em casa, que é um privilégio, que muitas vezes desconsidera as disparidades. Nós já temos até a caricatura do momento, né? O quarentener, uma versão hipsterizada de quem cumpre a quarentena. A ideia não é essencializar essas posturas em torno de um novo normal. É pensar as implicações em torno de tudo isso. Para muitos, ocupar a cidade, ter uma sociabilidade alargada, é uma condição que possibilita-lhes algumas linhas de fuga diante a forma como a cidade está consolidada. E o exercício da cidadinidade, ela aglutina várias esferas da vida, quebra dicotomias, permite um trânsito entre o lazer e o trabalho, o consumo e a educação, o profano e o sagrado, das periferias às centralidades. Mas, enfim, os parceiros da exclusão, para usar uma perspectiva da Mariana Fix, já estão se movimentando para fazer valer a sua utopia urbana. E é nesse sentido que cabe politizar todo e qualquer planejamento em torno de uma suposta reconstrução da cidade, dos espaços no pós-pandemia, sem antes considerar os elementos heterogêneos presentes nessa complexidade. Essas narrativas em torno da pandemia já estão sendo cooptadas. Por trás de uma preocupação em torno da saúde pública, do distanciamento social, o que é necessário e urgente, obviamente, tem vindo a reboque uma intensificação do combate a certas formas de estadinidade, agravando as desigualdades, agravando o acesso à cidade. E aí eu provoco: qual será o legado do distanciamento? Cidades resilientes? Cidades mais humanas? Cidades mais democráticas? Devemos naturalizar o distanciamento sem as devidas críticas, como se fosse um novo normal? Devemos encarar o fomento à micromobilidade como uma virtude? A quem interessa eventuais rupturas? Ou a quem interessa o novo normal? E como esse esvaziamento dos espaços públicos poderá ser agenciado? E será que a utopia urbana de uns não implicará na distopia de outros? Afinal, a utopia, para além desse sonho, dessa projeção de uma sociedade diferente, ela também tem o seu caráter autoritário. E aí eu tento dialogar com Richard Sennett, que fez apontamentos instigantes no artigo recém-traduzido para o português, onde ele fala o seguinte: as regras de controle da cidade durarão mais do que a pandemia. As regras que regem o espaço público, que ditam a distância social e que dispersam as multidões, persistirão mesmo após a doença. O distanciamento social, que é necessário nessa atual crise, ele ameaça se tornar uma norma a ser imposta pelas governanças urbanas. E como disse o Tiago Trindade, um cientista político da UNB, num artigo escrito recentemente,
Essa tragédia que estamos vivendo agora é uma tragédia anunciada há muitos anos. E o coronavírus apenas escancarou a realidade urbana. As contradições urbanas chegaram no limite do possível. E não será nenhuma surpresa se no futuro próximo a gente passar por um novo ciclo de protestos semelhantes ou até mais intenso do que junho de 2013. E isso me recorda uma parte do livro Direito à Cidade, do Lefebvre, onde ele fala que essa sociedade, ela se pretende e se vê coerente. Ela persegue a coerência, ligada à racionalidade, ao mesmo tempo como característica da ação eficaz, organizadora, como valor e critério. Só que por trás de toda essa coerência que se busca propagar, nós temos uma incoerência oculta e berrante. Então, pessoal, para fechar, não podemos perder de vista o momento ultraliberal, neoconservador, de uma pós-democracia, de uma necropolítica, de uma uberização que estamos vivendo. Essa pandemia tem gênero, classe, raça. Não estamos todos juntos nessa guerra. E eu considero que a antropologia urbana tem um enorme potencial para essa discussão, a fim de acompanhar por vias etnográficas os processos, as situações, aquilo que coloca em disputa a produção da cidade. E por isso nós temos que se esquivar de receitas prontas, de vieses, de certos planejamentos que estão sendo tramados. É refletir sobre os sentidos nativos do ficar em casa, do ficar na rua, do que é uma quarentena, do que é um contágio. Atentar para essas experiências cotidianas e a maneira como as pessoas lidam com tudo isso. E a citadinidade, nesse sentido, por envolver artimanhas, astúcias, criatividade, precisa ser considerada nas propostas. Pensar em novas táticas, em novas maneiras de fazer a cidade. Pensar nas funções sociais, no valor de uso dos espaços, nos protagonismos das pessoas. É importante reconhecer que isso está, de certa maneira, ocorrendo em alguns lugares. Em áreas periféricas, em favelas, onde a população local vem agenciando as possibilidades, ainda que com dificuldade, para gerenciar doações, informações públicas, acesso à água, a sabão. E ainda que possa ser cooptada por interesses diversos, eu considero importante incentivar cada vez mais a citadinidade. Não o fechamento de espaços públicos. A abertura desses espaços, ao contrário da privatização da vida urbana, como se tem feito cada vez mais nos últimos tempos. E eu acho que um bom ponto de partida encontra-se nas recomendações do Michel Agier. Michel Agier, em vez de pensar o que é a cidade, ele nos convoca a pensar sobre aquilo que faz a cidade. E é por meio de nossas experiências cotidianas que nós temos a possibilidade de imaginar novas possibilidades para as paisagens, ampliar os horizontes de uma cidade que muitas vezes desestimula a ocupação de seus espaços públicos. É tentar imprimir novos ritmos, novas corporalidades, novas subjetividades que contrastam com as esperadas lógicas oficiais. Sobretudo essa lógica hegemônica do consumo. E para o bem ou para o mal, eu tenho observado aqui em Montes Claros alguns aspectos positivos em torno disso. Ainda que não seja um momento confortável para ocupá-las, eu tenho notado uma certa retomada das praças públicas. Se vocês derem uma volta por aí, vocês vão perceber que nesse momento de confinamento, de pandemia, com shopping fechado, comércio fechado, escola fechada, clube fechado, parque fechado, muitas praças da cidade estão sendo redescobertas pela população de Montes Claros. Pais com seus filhos, jovens, idosos. Eu tenho ficado preocupado, obviamente, né, dado o avanço da pandemia, mas, por outro lado, tem me despertado essa atenção, essa ocupação cada vez mais evidente desses espaços públicos, notadamente as praças da cidade.
Enfim, e além disso, dessa perspectiva citadina, dessa questão mais micro, claro, temos que buscar um posicionamento institucional comprometido com questões mais macro, com a redução das disparidades, como a renda básica, política social para aluguéis, a proibição de remoções, a abertura de edifícios vazios, fomentar mobilidade alternativa e aumentar, claro, as nossas discussões em redes em torno do direito à cidade. Desculpa. Eu concordo com o Richard Sennett. É hora de temer essa oportunidade que a pandemia oferece aos poderes dirigentes, de encontrar os meios para lutar contra esse fosso que se agrava entre a classe média protegida e a classe trabalhadora exposta. Uma oportunidade para explorar diferentes formas de diversidades capazes de conciliar uma cidade verde com uma cidade sustentável, de utilizar novas tecnologias para afirmar esse poder da sociedade civil na cidade. E num país onde ficar em casa é um privilégio, não podemos lavar as mãos para as desigualdades que pairam e que se projetam sobre os espaços urbanos. Temos que repudiar esse lavar as mãos para os problemas que prezam por um único tipo de limpeza, a limpeza social. Essa pandemia ela poderá ser superada, mas os problemas urbanos, sem as devidas mobilizações, eles tendem a se agravar. E é isso. Obrigado pela atenção de todas e todas. E a gente segue o debate. Muito obrigada, professor. As suas contribuições foram muito importantes e muito pertinentes e realmente nos fazem pensar sobre o nosso papel como cidadãos e também como profissionais e quais são as contribuições que nós podemos ter agora diante desse cenário. Sabemos que nenhum de nós aqui tem o preparo necessário para vivenciar e para enfrentar uma situação dessas, e é por isso que é tão importante esse nosso debate e esse espaço que está sendo criado para compartilhar essas perspectivas diferentes, né? Porque, mais uma vez, nós devemos reforçar o papel fundamental desse diálogo e da articulação entre as áreas, entre as pessoas e a comunidade, né? Muito obrigada. Eu gostaria de convidar agora e passar a palavra para a professora Isabela Bessiani. Obrigada, estão me ouvindo? Tudo certinho? Tudo bem? Obrigada, Mariana. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão nos acompanhando nesse debate na noite de hoje, saudando também a coordenação, demais professores e colegas. Fazer um agradecimento inicial pelo convite, por poder participar dessa iniciativa conduzida pelos alunos ingressantes do PPGDS, das novas turmas. Esse diálogo para todos nós é muito bom, e esse contato, né, mesmo nesses tempos aí de distanciamento, nos aproxima, e nas convergências também das nossas preocupações e pensamentos. Então, vocês têm proposto painéis muito interessantes, necessários para uma melhor compreensão e análise desse contexto da pandemia, dos seus desdobramentos no campo político, econômico, cultural e, sobretudo, social, que nós vamos discutir, né? É uma oportunidade muito boa de interação entre diferentes turmas, também com outros pesquisadores, grupos e redes, nessa nova modalidade, né, que as lives, ela proporciona no alcance dos debates. Ainda no campo dos agradecimentos, né, de forma mais específica, dizer da minha satisfação em compartilhar a palavra tanto com a professora Mariana, a partir da sua mediação, extensivo também ao Marcelo, né, que nós tivemos um contato mais direto na concepção do tema dessa live, e dos colegas de doutorado, né, são colegas de doutorado do programa, e também o Giancarlo, né, que eu sempre brinco, né, que é meu colega, literalmente, desde os tempos lá do curso de graduação em Ciências Sociais, e também um dos examinadores, né, da minha banca foi da qualificação e será da defesa de doutorado, por quem eu tenho uma grande admiração e uma pessoa com a qual eu sempre aprendo muito, né, nessas oportunidades que a gente tem de diálogo.
Assim, a perspectiva da minha fala, como a Mariana já me apresentou, ela é bem interdisciplinar, a partir da minha formação em Educação Física e Ciências Sociais, mestrado e agora, né, o doutoramento também em andamento na área do desenvolvimento social, do qual eu já venho pesquisando algumas interfaces do lazer no contexto urbano, especialmente nos espaços públicos, em uma vertente mais próxima de uma teoria crítica do urbano. Então, a minha fala, ela vai ser muito construída nessa inter-relação entre o desenvolvimento social e seus desdobramentos, né, uma teoria do desenvolvimento mais geral e seus desdobramentos, uma teoria crítica do urbano, que isso significa, em essência, né, entender que, ao mesmo tempo em que se denuncia as contradições de uma hegemonia baseada na exploração e na desigualdade na produção do espaço urbano, esse mesmo espaço, ele pode ser um caminho para pensar o devir, para pensar a resistência, a transformação e a dimensão utópica, já presente na praxis do cotidiano, como bem colocado pelo Giancarlo. Então, como foi acordado com a coordenação da mesa e demais palestrantes, né, na noite de hoje, a minha fala, ela é construída num diálogo complementar à fala da professora Mariana e do professor Giancarlo, com muitas convergências, né, vocês vão poder perceber, e ela é uma fala mais curta, né, de algumas ideias a partir de novas leituras que eu tenho realizado, e que seria para fazer um fechamento, né, desse debate na noite de hoje, mas que, pelo contrário, né, ele se dá muito mais, minha fala, se dá muito mais na direção de uma abertura para um possível impossível, diante da crise que nós estamos vivendo, demarcando também a influência da obra do Henri Lefebvre sobre a minha leitura de cidade, e, consequentemente, do urbano, em uma dimensão para além da delimitação populacional ou físico-territorial, uma discussão já superada, mas, sobretudo, de um urbano que se liga às potencialidades que o momento atual enseja, para pensar uma outra sociedade e, consequentemente, né, pensar um outro mundo possível dentro de uma dimensão utópica e, por que não, revolucionária, que já se faz real e presente em muitas brechas e fissuras do nosso cotidiano. Nesse sentido, eu proponho um primeiro momento, até pela especificidade, né, de estarmos falando numa live conduzida por muitos alunos, né, do desenvolvimento social, eu busquei tecer algumas considerações breves sobre essa temática proposta na articulação com o desenvolvimento, de uma forma mais geral, e dos seus desdobramentos no contexto urbano, porque muitos dos velhos problemas com os quais nós estamos lidando agora advêm das escolhas que foram feitas nesse âmbito do modelo de desenvolvimento, sobretudo neoliberal vigente, que agrava e reafirma esses velhos problemas. Na sequência, eu busco abrir um pouco o horizonte da minha fala por meio das possibilidades e potencialidades nesses novos contextos e cenários, que tem na aproximação com o princípio do comum um marco teórico para uma alternativa política. É importante destacar nessa discussão que a influência direta, né, que eu tenho tido nas minhas leituras de dois intelectuais franceses de inspiração marxista, que é o Pierre Dardot e o Christian Laval, a partir de obras recentes que eles publicaram, foram também traduzidas agora para o português, que eles buscam fazer reflexões que se colocam em oposição direta ao neoliberalismo e que vem na teoria do comum a possibilidade para uma nova racionalidade e mudanças de mentalidades e ações, o que se faz ainda mais necessário ante o desafio de reconstrução das relações de produção e reprodução social no pós-pandemia, em seus mais diferentes aspectos que nós vamos ter que enfrentar. Dentro dessa estrutura, a primeira reflexão é que, em meio a essa crise, que um primeiro momento parece ser de saúde pública mundial,
instaurada pela Covid-19, nós temos que ter ciência de que essa é uma crise que vai muito mais além da esfera da saúde e que expõe de forma tão exponencial quanto o contágio outras tantas crises e desigualdades econômicas, regionais, sociais, de classe, de raça, de acesso a direitos, entre outras, enfim, né, crises da nossa própria civilização dominada e subjugada aos desígnios de um capitalismo predatório que tem se agravado com o passar das décadas, contrariando e expondo a falácia que nos foi imposta, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, de que o crescimento econômico por si só, por meio da expansão capitalista da produção e do consumo, seria suficiente para conduzir processos mais amplos de redistribuição de renda, de redução de desigualdades e melhorias das condições de vida da população, quase que como consequências diretas e naturais inerentes, né, aos superpoderes desse modelo pautado no crescimento econômico. Apesar do reconhecimento de alguns avanços nessa perspectiva, nos países que conseguiram alinhar esse discurso com a implementação no campo político do estado de bem-estar social, o que não se efetivou no mesmo grau em muitos outros, como no caso do Brasil, demais países da América Latina, em sua maioria, essa situação tem sido agravada, sobretudo com as discussões da insustentabilidade econômica desse modelo político-social e do papel do Estado na década de 1980, somado às diretrizes do Consenso de Washington em 89, que acabaram colocando um fim a esse período, e elegendo a versão neoliberal como o único caminho possível de desenvolvimento a ser seguido por todos, o que tem nos levado na direção da redução das conquistas em termos de direitos e de qualidade de vida outrora em ascensão, com uma completa reformulação do papel do Estado e, consequentemente, autonomização da esfera econômica, em detrimento da esfera política e social. Esse modelo político-econômico de desenvolvimento neoliberal, ele também vai ter impactos diretos no âmbito urbano, que é o epicentro da acumulação e da concentração industrial, dos investimentos financeiros, né, de serviços e da produção capitalista, inclusive tendo o espaço hoje das cidades como uma das suas principais mercadorias, a cidade como negócio, além da expansão dessa racionalidade de consumo para a esfera da reprodução das relações sociais cotidianas, inclusive do lazer, né, o qual eu tenho pesquisado de forma mais direta, com desdobramentos desastrosos a uma multidão de pessoas em escala planetária. É importante ressaltar também que esse modelo neoliberal, ele se estende e subjuga povos e comunidades tradicionais em seus territórios no meio rural, um dos eixos de pesquisa aqui do PPGDS, bastante consolidado e de extrema relevância social no nosso programa e para a nossa sociedade, sem falar nas graves consequências desse modelo para o meio ambiente, seja na cidade, seja no campo, seja no sul, no norte, na terra, na água, no ar ou no fogo, que literalmente consome as nossas florestas com maior ímpeto no tempo presente. É interessante que, ao mesmo tempo que esse discurso sobre o desenvolvimento tenha sofrido algumas críticas e passado por algumas aparentes reformulações, com novas adjetivações nas últimas décadas, na tentativa de escamotear um pouco da sobreposição do economicismo em sua essência e eficiência para o capital, a exemplo do desenvolvimento humano, do desenvolvimento sustentável para o capital, diga-se de passagem, desenvolvimento endógeno, local, integrado, entre muitos outros. Fato é que nesses discursos todos, a dimensão social do desenvolvimento, mais próxima de questões que envolvem as iniquidades de gênero, de raça, de etnia, de renda, de emprego, de acesso universal a bens e serviços, inclusive aos comuns, e no âmbito urbano, mais precisamente aos comuns urbanos e ao direito à cidade, como o Giancarlo já mencionou, aqui ressaltando também, né,
a importância de se problematizar esse conceito de direito à cidade, não este conceito que vem sendo cooptado pelo discurso das políticas públicas distantes da cotidianeidade, onde tudo vira direito à cidade, muito menos pelo mercado e da sobreposição do valor de troca na produção desse direito à cidade para todos aqueles que puderem consumi-la, mas de sua acepção no sentido desenvolvido por Lefebvre, que congrega o direito à vida urbana, a condição de um humanismo e democracia renovados na direção de uma sociedade urbana como obra e condição para a verdadeira emancipação. Então, é importante reiterar que nenhuma dessas reformulações recentes, né, e novas adjetivações no campo do desenvolvimento, elas foram suficientes para implementar, de fato, mudanças e transformações na esfera política e social tão necessárias. Pelo contrário, o que fica cada vez mais explícito, né, ao acompanharmos diariamente as notícias sobre a pandemia no Brasil, além do número absurdo de vítimas, né, e a minha solidariedade a todas as famílias, é o reconhecimento das pressões do mercado para a sustentação desse modelo neoliberal, as contradições do papel do Estado, do papel e das respostas do Estado, e o distanciamento social, não o distanciamento entre as pessoas, mas principalmente o distanciamento social em relação ao cotidiano sofrido de muitos desses setores da população do país. Apesar do discurso neoliberal reafirmar, né, falar até em inglês, que é uma das expressões mais cooptadas, né, por esse discurso de there is no alternative, não existe alternativa além dele próprio, é justamente em busca de alternativas ao desenvolvimento que nós devemos caminhar, e não de desenvolvimentos alternativos e suas adjetivações, né, que não rompem com a sobreposição da dimensão econômica em sua essência, conforme esclarecido por críticos desses modelos e seus impactos, sobretudo autores, né, da América Latina, vinculados à corrente do pós-desenvolvimento, e da necessidade de novas epistemologias e racionalidades para conduzir os novos paradigmas civilizatórios, para além da hegemonia capitalista urgente e necessária, como, por exemplo, a proposta do bem viver, que propõe reflexões, conhecimentos, sensibilidades e práticas sobre o que se considera uma boa vida a partir da filosofia dos povos indígenas e do paradigma cultural, que já tem tido desdobramentos no campo político e jurídico de países como Bolívia e Equador, e também de reflexões e caminhos para as cidades, na direção da realização de um bem viver urbano, de uma boa vida no urbano para todos, o que tem levado construções teóricas e práticas da América Latina a integrar com reconhecida legitimidade, né, gostaria de enfatizar, alguns discursos e reflexões em diferentes lugares do mundo, que, em essência, buscam no comum, em oposição direta à sobreposição do mercado e da dimensão privada, o princípio convergente para o processo de abertura a um outro mundo possível, e, consequentemente, tendo no comum, em oposição a essa hegemonia neoliberal, para outras cidades possíveis também no âmbito urbano. Nessa perspectiva, o segundo momento da minha fala discorre, então, para o entendimento dessa teoria do comum como um princípio político, que recupera duas questões centrais. Primeiro, o comum como uma alternativa ao neoliberalismo, e assim ao capitalismo, e, consequentemente, para além de uma ideologia ou receituário, a teoria do comum constitui-se em uma racionalidade para influenciar novos processos de mudança, novas subjetividades, novos valores e novas prioridades na constituição da nossa civilização. E, nesse sentido, também, a dimensão política, ela torna-se imprescindível, não só para tensionar o debate, para ocupar espaços públicos, espaços de reivindicação,
mas também espaços de participação e de práticas e instâncias decisórias das lutas sociais para uma efetiva materialização das práticas anticapitalistas, possibilitando, né, meios materiais e imateriais para a maior emancipação humana, na qual diversas experiências e práticas pelo mundo têm evidenciado não só essa possibilidade no campo da teoria, mas, sobretudo, né, na sua concretude das experiências cotidianas. Na aproximação dessa discussão das cidades de forma mais direta, com a perspectiva do urbano, que o professor Tonucci Filho, que é um dos pesquisadores da teoria do comum e dos comuns urbanos no Brasil que eu tenho lido, do CDPLA da UFMG, ele ressalta a importância de uma compreensão para entender as cidades, que busca reconhecer essas experiências e novas racionalidades na produção dos espaços e modos de viver a cidade, não só pela análise e institucionalização de pequenos comuns urbanos de forma isolada pela cidade, mas também de pensar, né, de forma muito enfática, uma relação de complementariedade, na direção de que a própria cidade possa vir a se tornar um comum coletivamente construído e acessível para todos, aproximando-se da teoria do Lefebvre como uma possibilidade para a efetivação do direito à cidade, pautado no que Giancarlo já colocou, né, em processos de valorização do uso, da apropriação social, do espaço e da cidade, e da autogestão, né, como se fosse um último estágio aí para a formação de uma nova sociedade urbana, capaz de tomar, né, para si as rédeas do seu próprio desenvolvimento. Tais processos, eles já têm se evidenciado no campo empírico, é bom deixar isso bem claro, né, principalmente por meio de diferentes experiências e resistências a partir dos novos movimentos e ativismos urbanos pelo mundo a partir de 2011, a exemplo do GESIPAR, a exemplo das sociedades autônomas zapatistas e outras experiências na Grécia, na Espanha, na Itália, e que nas cidades do sul global também tem tido muito destaque, principalmente, né, no sentido das muitas discussões sobre a luta pela terra urbana, da propriedade como um comum em oposição à propriedade privada, e das práticas de um fazer comum nas favelas, nas ocupações e das periferias, mas também em outros espaços da cidade, como na apropriação de espaços públicos, através das hortas comunitárias, urbanas, dos espaços culturais e outros, que no contexto da pandemia têm mostrado não só a existência de diversas formas de práticas coletivas de fazer comum para suprir necessidades imediatas de informação, de conscientização, de doações, de kits de higiene, como o Giancarlo também colocou, e de redes amplas de solidariedade, para a urgência e emergência de uma vida diária de quem vive à margem desse modelo de desenvolvimento neoliberal, mas também, né, essas experiências têm demonstrado toda a sua potência, né, todo o seu sentido, principalmente o que é colocado pelo arquiteto grego, né, o Stavros Stavridis, que é um outro autor também de referência na teoria do comum, aplicada aos espaços, né, em um recente artigo reflexivo sobre a pandemia, para além, né, das questões do capitalismo, e aí ele coloca, né, abre aspas, no contexto de crise da pandemia que convergem os esforços de sobrevivência coletiva, as potencialidades de cooperação, profundamente enraizadas no cotidiano daqueles que trabalham, e as aspirações por uma sociedade justa. Não porque, de repente, ideologias anticapitalistas subitamente se tornaram triunfantes,
nem porque a consciência de exploração se desenvolve entre os explorados, devido a atos ativistas exemplares, mas possivelmente porque muitas pessoas são forçadas a perceber que, se não tomarem a vida em suas próprias mãos, devem ser descartáveis. É esse o entendimento baseado na experiência que abre mentes e corações para a esperança de um futuro diferente. Então, a minha fala vai muito mais nessas possibilidades de abertura, e se é possível, né, dentro de um contexto contraditório, né, de finalizar com esta abertura a minha fala, principalmente o que eu queria destacar, que é na potência desse movimento e desse processo, da teoria e da prática, da reflexão e da ação, em meio ao comum como um princípio político, para fazer uma outra cidade, sociedade possível, que se acende, né, a esperança de que há possibilidades de superação desses velhos problemas para a formação, a partir desses novos contextos, de novos enredos, novos utopismos, novas materializações que podem ser pautadas pela cooperação, pela solidariedade, pela justiça social, pela igualdade, pela participação política, pelas negociações, pelos compartilhamentos de responsabilidades e efetivação de direitos, na construção de uma vida em comum e em direção à emancipação, no qual nós, né, da universidade, mesmo sobre ataque, né, com que temos nos deparado nos últimos meses, né, nós tenhamos, né, essa esperança também de que com o nosso conhecimento produzido, ele é capaz, sim, de transformar também a realidade social de muitas pessoas. Então, persistiremos, né, nessa nossa empreitada e nessa nossa missão enquanto universidade pública, enquanto universidade, enquanto conhecimento, para que nós tenhamos melhores cidades, né, o que eu acho que todos nós almejamos, uma cidade justa para todos. Aí eu finalizo a minha fala, essa breve fala, para a gente poder fazer esse fechamento. Muito obrigada, professora Isabela. Foi muito importante e muito produtivo, assim, a gente escuta novas perspectivas e começa a se questionar e refletir sobre todas essas pautas que estão abertas, todos esses conflitos que estão sendo disputados, e nos faz refletir sobre a cidade como esse espaço de batalhas incansável, né? E eu gostaria, antes da gente fazer uma rodada de perguntas, gostaria de perguntar se algum dos professores do programa que estão aqui presentes gostariam de fazer algum comentário ou alguma pergunta. Nós temos aqui no chat o Ian, ele coloca uma pergunta. Eu vou fazer a leitura da pergunta aqui, mas vocês fiquem à vontade, se alguém quiser comentar. É só acionar aí o microfone, tá bem? Eu vou ler a pergunta aqui de Ian. Lefebvre, na obra Revolução Urbana, demonstra um processo histórico de subordinação do campo à cidade. A inversão demográfica no sul global significou um processo vertiginoso e violento de expropriação. Para além das urbanidades e da proliferação de não-lugares, o espaço urbano guarda também ruralidades, áreas de cultivo agrícola, sobretudo nas periferias. Quais os desafios para a integração entre campo e cidade hoje? Quais caminhos e fronteiras para a unidade, relação nas lutas dos povos do campo e da floresta com as classes sociais urbanas? Muito obrigada, Ian. Vou passar a palavra para os convidados. Obrigado pela pergunta, Ian. Uma pergunta e tanto, bem complexa.
né? Não sei se eu terei condição de responder em tão pouco tempo algo que perpassa boa parte da obra do Lefebvre, né? Sobretudo Revolução Urbana. Mas, fazendo um comentário geral a respeito disso, é fundamental a gente pensar não em termos dicotômicos entre cidade e campo, entre urbano e rural, mas pensar nas urbanidades, pensar nas ruralidades. E da mesma maneira que eu chamo a atenção aqui para um fazer cidade, né, tentando não reificar essa ideia ou essencializar os limites da própria cidade, as suas dinâmicas, é também atribuir isso ao campo, pensar no fazer campo, pensar na construção dessas ruralidades e como que isso se espraia para além dos seus próprios limites espaciais. E como, consequentemente, cidade e campo tem diálogo, tem conflito, tem dinâmicas muito próprias, né? Que nos permitem aí, em alguns momentos, elencar essas fronteiras, mas, ao mesmo tempo, essa produção desses diálogos, de tudo isso. Né? Então, eu chamo a atenção, sobretudo, para essas dinâmicas e, consequentemente, para um viés mais etnográfico, a fim de acompanhar as pessoas, seja os citadinos, seja as pessoas do campo, em seus trânsitos. Essa condição do próprio movimento. Isabela, gostaria de fazer alguma consideração? Agradeço, né, as perguntas do Ian. Eu acho que dentro dessa teoria do comum, né, com a qual eu venho me apropriando, né, mais recentemente, uma das grandes discussões que se tem colocado de conflito, e aí dentro da própria recuperação da origem, né, da propriedade privada a partir dos cercamentos, né, dos campos na Inglaterra, né, dos commons, e toda a repercussão disso para a expulsão dos camponeses ingleses em direção às cidades, para compor aquela mão de obra no processo industrial inglês, esses cercamentos do campo, em maior ou menor escala, né, em diferentes países, foram responsáveis por diferentes relações, né, na distribuição da terra. E também hoje, no urbano, também tem passado por um processo de cercamentos, né, das propriedades comuns do espaço, tanto no campo quanto na cidade. E aí eu acho que essa aproximação, tanto campo quanto cidade, se dá muito por meio das resistências, né, que tem se colocado tanto das populações e comunidades tradicionais na defesa dos seus territórios, quanto também no urbano, por meio da organização de diferentes movimentos sociais, de luta pela terra urbana, os movimentos que também das ocupações, né, em diferentes cidades, grandes cidades, mas também que esses problemas já começam a repercutir também nas cidades médias. Eu acho que passa muito por um princípio aí, né, essa questão dos quais caminhos e fronteiras de unidade. Eu acho que a unidade se dá na resistência, né, na questão da mobilização política, e através dessa mobilização política que nós consigamos nos organizar para reivindicar, para lutar, para nos proteger, para nos fortalecer diante desses ataques, né, dos cercamentos capitalistas. Eu acho que passa muito mais por essa dimensão da ação política, e que vários movimentos, né, que têm se amparado, né, e aí política, né, é um conceito que eu tenho tentado entender no sentido de não Estado, né, mas da política de fazer a prática e a praxis, né, da ação para a transformação social, mesmo que isso se dê no primeiro momento na relação com o Estado, mas também futuramente, né, na relação com a autogestão desses próprios territórios, que no mundo rural, né, no campo, tem ensinado muito, né, aos teóricos do urbano.
Essa pergunta do colega Ian é importante também eu aproveito para introduzir aqui um assunto. Essa temática é uma das temáticas que foi escolhida, o efeito da pandemia no campo, para que seja o tema de um dos próximos painéis. Então, Ian, também, se quiser fazer mais comentários aí, fique à vontade, tá? É importante a gente puxar mesmo essa conexão dos assuntos, até porque a cidade não deveria ser pensada desvinculada do campo. Isso é quase como se fosse um conceito operacional, mas que traz muitos prejuízos para a nossa compreensão, como se uma luta fosse desvinculada da outra, né? É a mesma coisa quando a gente discute cidade formal e cidade informal, como se fosse possível pensar a cidade sem os seus assentamentos sobre os espaços que não estão mapeados dentro de uma lógica oficial, né? Então, esse espaço urbano, ele é influenciado e influencia totalmente aquilo que acontece ao seu redor, né? Então, essa discussão será ampliada nos nossos próximos painéis. Muito obrigada. E aí, a pergunta seguinte, aqui é do Werley. Em que medida as implicações propriamente jurídicas do direito à cidade poderiam contribuir nos novos contextos da pandemia? Obrigado, Werley, pela pergunta. Nesse momento, a gente sente falta de um Ministério das Cidades, né? Seria importantíssimo para fazer valer uma função social das propriedades, principalmente agora em tempos de isolamento, de confinamento. Tentar garantir direitos sociais, né? Por exemplo, uma política social para aluguéis, como eu já disse também, essa proibição de remoções, essa abertura de edifícios vazios, tentar fomentar mobilidades alternativas, né? Então, pensar nessa garantia de direitos sociais nesse momento da pandemia, né, como sendo algo, um reflexo da própria efetivação do direito à cidade, em minha visão, seria fundamental. Existe um movimento que está acontecendo em algumas cidades, que é fruto de uma articulação de vários movimentos, instituições e grupos populares que estão pressionando alguns prefeitos a liberarem quartos de hotéis que estão desocupados, para que esses quartos abriguem pacientes que adquiriram o vírus do Covid e que não têm condição de se isolarem em suas residências, né? Eu soube dessa iniciativa através do Observatório das Metrópoles, e isso já foi autorizado, já foi uma vitória alcançada na cidade de Florianópolis. E eu sei que a cidade de Belo Horizonte, as pessoas já estão se articulando para cobrar isso da prefeitura. Nesse sentido, eu gostaria também de reforçar que, através de algumas redes de solidariedade, de algumas movimentações, a gente consegue sentir um pouco de esperança e perceber movimentos emergindo das articulações populares, né? Eu acredito que é muito nesse caminho que a gente pode encontrar respostas melhores do que as do âmbito puramente jurídico. Também só fazendo uma complementação, Werley, eu acho que a partir da fala da Mariana, né, eu acho entender, né, o direito à cidade, por exemplo, contemplado no Estatuto da Cidade, nós já temos um avanço, né, uma das legislações urbanísticas mais desenvolvidas do mundo. Né? Na nosso Estatuto da Cidade há, né, explicitamente a questão da função social da propriedade. E o que esse contexto de pandemia ele expõe são justamente essas desigualdades, né?
na apropriação da cidade, na moradia, né, nas distâncias, né, nos conjuntos habitacionais cada vez mais periféricos, nas dificuldades de mobilidade, no deslocamento para o trabalho, na falta, né, de espaços públicos para esporte, para lazer, de equipamentos sociais como um todo, de saúde, de educação. Então, acho que dentro das implicações jurídicas, nós temos os instrumentos, né, para fazer algumas reformas importantes e algumas transformações imprescindíveis. Só que também acho que, nessa perspectiva de reduzir desigualdades, uma das instâncias jurídicas preconizadas, que a Mariana também falou no Estatuto da Cidade, é a participação popular, né, a participação nas instâncias decisórias, as participações, né, na gestão compartilhada, por exemplo, né, ou numa descentralização política com subprefeituras e etc., e que isso tem sido as experiências de orçamento participativo, por exemplo, no encaminhamento das prioridades, né, das urgências das cidades, esse processo, ele não tem se efetivado, né, na verdade, assim, a gente teve a década de 80, 90, principalmente Porto Alegre, experiências que são tidas como referência nacional e internacional de participação política, né, de participação comunitária nas decisões sobre a cidade, e que isso tem, acho que até a própria não existência mais do Ministério da Cidade já aponta, né, nessa direção de que não é interessante, né, para o atual Estado investir nessa descentralização e na participação dos cidadãos. Mas se o Estado não faz isso, nós, enquanto sociedade civil, enquanto universidade, nós também temos aí as nossas responsabilidades de lutar pela cidade que nós queremos, independente dessas forças políticas institucionalizadas. Bom, temos mais uma pergunta aqui de Marcelo. Como vocês analisam as questões em torno da dinâmica utilizada por empresas como o Airbnb na pandemia e como esse contexto pode impactar no processo de gentrificação? A questão do Airbnb e similares é bem polêmica, né? Tem impactado essa política de locação em várias cidades do mundo e, de fato, tem contribuído também para essa gentrificação com a atração de um novo perfil de usuário, de morador, enfim. Então, tem causado um certo enobrecimento em determinadas áreas. No entanto, novamente, é importante ressaltar, nesse momento de pandemia, de isolamento, a questão da função social. Alguns movimentos têm reivindicado uma política relacionada à utilização de quartos de hotéis, quartos que se encontram vazios nesse momento agora de confinamento, né? Então, essas entidades, elas têm reivindicado, né, que essa pressão e, consequentemente, essa disponibilidade poderia salvar vidas e também reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, né? Então, para muitos, isso é algo polêmico, né? Já que pensa única e exclusivamente pela ótica do lucro, mas, por outro lado, quando você pensa por esse lado, por essa questão da função social que um quarto de hotel ou até mesmo esses apartamentos vinculados ao Airbnb podem ter, você contribuiria aí de uma maneira geral com a saúde da população, né? Evitando essa ocupação dos espaços nesse momento em que o isolamento é fundamental. Já caminhando aqui para a gente finalizar o nosso encontro, eu só gostaria de acrescentar um comentário sobre essa pergunta do Marcelo, que antes mesmo da pandemia, esse fenômeno provocado pelos imóveis voltados para o aluguel de curtas temporadas já provocava indignação em várias cidades, né? Por exemplo, na cidade de Barcelona e na cidade de Paris, que são algumas das cidades que recebem mais turistas por ano, por dia. E na cidade de Paris, por exemplo, houve uma iniciativa da prefeitura de bloquear, de proibir que algumas
algumas dessas políticas, dessas formas de ocupação ou de utilização dos imóveis fossem realizadas em determinadas partes consideradas nobres da cidade, porque isso estava ocasionando o impedimento de várias pessoas à moradia, porque os preços estavam se tornando muito elevados, visando a ocupação dos turistas. Então, é sempre importante ter a articulação das demandas percebidas pela população e, de alguma forma, articular isso com o poder municipal, né? O estatuto, aqui no nosso caso, o Estatuto da Cidade, ele dá autonomia aos planos diretores. Esses planos diretores, na teoria, devem ter a participação popular em todas as suas reuniões referentes ao desenvolvimento do plano, porém, um grande obstáculo que nós observamos aqui, no nosso contexto, é a dificuldade de compreensão desses fenômenos, dos termos técnicos que são extremamente complexos, termos como outorga onerosa do direito de construir. As pessoas têm dificuldade de encontrar nisso uma lógica e conseguir tecer uma crítica sobre ela. Então, eu acho que existe um longo caminho que nós precisamos percorrer para construir essas dinâmicas e essas articulações para que elas sejam promissoras. E gostaria de pedir aos nossos convidados para deixarem uma mensagem final, um recado ou qualquer coisa do tipo para que a gente possa finalizar nosso encontro. Bom, pessoal, eu agradeço a presença, a participação virtual de todos e todas, os discentes, docentes do PPGDS, pessoas vinculadas a outros programas, a outras instituições, no nosso debate, esse debate que é urgente, em torno dessa relação entre utopia e cidade. E eu gostaria de chamar a atenção, né, para um pequeno artigo escrito pelo Carlos Weiner, onde ele reflete sobre a coexistência e, ao mesmo tempo, sobre as disputas entre diferentes utopias que pairam sobre a cidade. De um lado, temos essa utopia de uma cidade empresa, de uma cidade mercadoria, né, muito focada no valor de troca, mas, por outro lado, temos uma utopia da cidade democrática, uma utopia citadina, onde as pessoas reivindicam cada vez mais espaços de encontro, sociabilidade, que prezam por outras lógicas. E é do desenlace do embate entre tais utopias, né, da qual nós estamos participando, é que depende, de maneira direta ou indireta, o destino das pessoas nas cidades nas próximas décadas. Então, vamos atentar para essas diferentes projeções e não perder essa capacidade de sonhar em torno de uma cidade de espaços públicos diferentes. Também queria agradecer, né, pela oportunidade, é sempre um aprendizado e um desafio a gente participar, né, nesses momentos. Eu acho que é um momento muito mais de aprendizado e troca do que necessariamente a gente pode implicar em questões mais específicas com relação aos nossos objetos de estudo, mas também dizer, né, eu acho que na minha fala eu sou uma perspectiva muito mais utópica, né, que eu venho trabalhando também e pensando, mas é uma utopia que não se afasta, né, da sua concreticidade, no sentido de buscar essa interface entre a teoria e a prática, e, sobretudo, sobre a praxis, né, na transformação e no potencial que nós temos em nossas próprias mãos para, mesmo com todas as dificuldades, tentarmos fazer a diferença, nem que seja no nosso bairro, né, na nossa praça, no nosso parque. E eu acho que essa teoria do comum, ela vem nos ajudar no sentido de reflexão mesmo das possibilidades que se tem, né, entre capitalismo, entre socialismo real, o que nós, né, podemos pensar de diferente. Ela é uma teoria muito recente que ela tem tentado pensar um pouco nessa construção comum como uma terceira via, né, para a humanidade. Então, fica aí também um convite
a leitura, e também estou à disposição, né, vou deixar meu e-mail aqui no chat, para quem quiser também debater futuramente. Agradecer Jean, agradecer Mariana, Marcelo e a todos aqui que participaram desse momento conosco até essa hora. Bom, existe um embate entre aqueles que pensam a cidade de forma otimista e aqueles que pensam a cidade de forma negativa, mas, de qualquer forma, nós temos algumas ferramentas e que podemos colocar em prática, né? Nós podemos ainda ocupar os espaços e fazer o nosso diálogo chegar a outras pessoas e perpetuar as nossas ideias. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e todas, agradecer os professores Jean e Isabela. É mais um momento de aprendizado para mim também. Fico muito honrada em dividir esse espaço com vocês e espero que possamos continuar essas nossas reflexões em outros ambientes, né? Vamos caminhar para isso. Mariana, e só uma questão, né, como uma possibilidade de desdobramento, nós, né, eu, Mariana, Isabela, o Marcelo, nós estamos pensando na possibilidade, né, de criação de um grupo de estudos sobre temáticas urbanas no âmbito do PPGDS, e é bem provável em breve a gente apresentar algumas novidades a mais para vocês aí, tá certo? Então tá bom. Muito obrigada a todos, tenham uma ótima noite, um bom descanso.